Olá, pessoal. Tudo bem? Sim, chuchus. A gente vai trabalhar hoje com os fatores que alteram a velocidade da reação. Então, que fatores alteram a velocidade de reação? Então, dê uma passadinha comigo para você entender. Então, os fatores são temperatura, pressão, superfície de contato e concentração dos reagentes nessa primeira aula. Tem um quinto fator que é o catalisador, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo? Muito bem, pessoal. Para a gente pensar em fatores que alteram a velocidade da reação, eu quero que você preste atenção, lembre comigo duas partes importantes, pessoal, para a gente entender como esses fatores funcionam. Primeiro, colisões efetivas. O que você sabe? O que são colisões efetivas mesmo? O que você está falando aí? Aquelas em que ocorre a formação do complexo ativado. Complexo ativado, aquela estrutura intermediária, que não é reagente nem produto, em que as ligações antigas elas começam a se desfazer e as novas começam a se formar. Muito bem. Então, colisão efetiva, aquela que forma, né, tem energia suficiente e orientação espacial para a formação do complexo ativado. Muito bem, pessoal. Olha só, o que a gente sabe? Que quanto maior for o número de colisões efetivas, o que acontece com a velocidade da reação? Maior será a velocidade de reação. Certinho? Energia de ativação, pessoal. Então, aquela energia que precisa para formar o complexo ativado. O reagente precisa para formar o complexo ativado. Olha como é lógico, pessoal. Pensa na energia de ativação como um morro. Tá vendo o morrinho lá? O que acontece? Eu tenho aqui duas reações. Olha lá. Reagente, produto, reagente, produto. As duas reações são reações endotérmicas. Elas absorvem calor. Qual delas vai acontecer mais rapidamente, pessoal? Olhe para cá. Lembre do morro. Se você está aqui no reagente e quer chegar do outro lado do morro, se o morro é muito alto, você demora muito ou pouco para chegar? Demora muito. Agora, se o morro é mais baixinho, você passa mais rapidamente, não é isso? Então, olha lá, pessoal, enxerga a energia de ativação como um morro para atravessar. Se você tem uma energia de ativação alta, quanto maior a energia de ativação, mais fácil ou mais difícil você passar para o outro lado? Mais difícil, portanto, a velocidade de reação vai ser menor. Muito bem. Tudo bem? Então, esses dois pontos aqui você não pode perder de vista para poder fazer análise, certo? Então, vamos analisar aqui os fatores. Então, o primeiro fator, temperatura. Pessoal, olha que mamão com açúcar que é isso aqui. Quanto maior for a temperatura, se a temperatura é maior, o que acontece com a agitação das partículas? Aumenta. Se aumenta a agitação das partículas, questão de probabilidade. Se elas se agitam mais, elas vão se chocar mais ou vão se chocar menos entre si? Maior vai ser o número de choques. Se maior é o número de choques, maior é a probabilidade de eu ter uma colisão eficaz. Certo? Se maior o número de colisões, olha lá, efetivas ou eficazes, choques efetivos e eficazes, maior vai ser a velocidade da reação. Ou seja, são diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Isso se explica, por exemplo, pessoal, você já deve ter visto lá, ou alguém na sua família, fazendo pão. A pessoa prefere fazer pão no verão, no dia quente ou no dia frio? No dia quente, por quê? Porque daí o fermento vai reagir mais rapidamente, vai formar aquelas bolhas de gás carbônico, vai deixar o pão mais maciozinho. Quando o dia está frio, o fermento demora mais para formar gás carbônico, portanto, menos bolha, mais maçudinho ele fica. Certo? Outro exemplo, pessoal, de velocidade de reação. Por que você coloca a comida lá na geladeira? Porque quanto menor... O que acontece? Volta. Imagine, por exemplo, que você tem aqui um prato com feijão. O que acontece se você deixar esse prato com feijão aqui, 2 dias, fora da geladeira? Ele vai estragar. Então, é uma velocidade de deteriorização do alimento, certo? Bom, o que acontece? Quando você coloca na geladeira, o que você faz?
Você baixa a temperatura. Baixando a temperatura, baixa a agitação das partículas ali, né? Mesmo dessa reação de decomposição do alimento. Se diminui a agitação das partículas, diminui o número de colisões e, portanto, teu alimento vai demorar mais para estragar. Tranquilo? Muito bem. Pressão. Bom, a pressão você tem que tomar um pouco de cuidado, gente, porque a pressão, ela atua sobre sistemas em que estado físico? Onde a pressão atua mais fortemente? No estado gasoso. Então, o sistema gasoso sofre influência da pressão. Mamão com açúcar. Olhe para mim. Quanto maior a pressão, se você aumenta a pressão, o que acontece com o volume ocupado? Diminui. Então, lá, aumentou a pressão, o volume diminui. Então, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuo o volume, as moléculas ficam mais próximas ou mais distantes? Então, imagine, por exemplo, que eu tenho 10 moléculas aqui dentro. Se eu aumento a pressão, diminuo o volume, as moléculas ficam mais próximas. Se elas ficam mais próximas, elas vão se chocar mais ou vão se chocar menos? Vão se chocar mais. Então, maior o número de colisões. Venha comigo. Quanto maior o número de colisões, maior a velocidade da reação. Então, lá, a pressão, quanto maior a pressão num sistema gasoso, maior vai ser a velocidade de reação. Olha lá. Maior a pressão, maior a velocidade de reação. Tranquilo? Superfície de contato, pessoal. Então, vamos lá. O que acontece? Superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, imagine a seguinte situação, só para você poder enxergar. Vou ocupar esse espaço aqui de baixo. Imagine, por exemplo, que eu tenha 10 gramas de ferro. Vou colocar em água. Imagine que esses 10 gramas de ferro estejam na forma de barra e estejam na forma de palha de aço, por exemplo. Tipo bombril. 10 gramas. Se eu colocar a barra de ferro na água e colocar a tua palha de aço na água, quem que vai enferrujar mais rapidamente? A palha de aço. Por quê? Porque você aumentou muito a superfície de contato do ferro com a água. Quando você coloca na forma de barra, a água ela vai estar reagindo aqui, ó, na superfície. Certo? A parte de dentro aqui está reagindo com a água? Não. Agora, se você tiver uma palha de aço, a água está reagindo aqui, está reagindo aqui, está reagindo aqui. Certo? Está reagindo aqui. Então, você aumenta a tua superfície de contato. Tudo bem? Se você aumenta a superfície de contato, o que acontece com o número de colisões? Aumenta. Se aumenta o número de colisões eficazes, o que acontece com a velocidade da reação? Aumenta. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de reação. Quer ver um outro exemplo clássico? Vai lá fazer churrasco. Vai ligar a tua churrasqueira, acender a tua churrasqueira. Pegue lá um pedaço de madeira gigante, grandão, e coloque lá. Agora pegue pequenos gravetos. Como que você começa a tua reação mais facilmente? Com os gravetos. Por quê? Porque maior vai ser a superfície de contato, uma vez que ele vai ser menorzinho. Então, se você tem lá os gravetinhos, é muito maior a superfície de contato do que um pedaço de madeira inteiro. Enxergou? Muito bem. Outro exemplo também clássico. Imagine carne em pedaço e carne moída. Qual que vai estragar mais rapidamente? A moída. Por quê? Porque aumentou a superfície de contato da carne com o ar para estragar. Tranquilo? Ótimo. Concentração dos reagentes. Pessoal, agora olhe para mim, amados. Seguinte. A concentração dos reagentes, a gente vai terminar nessa aula. Mas na próxima aula eu vou falar de um detalhe que tá... Detalhe importante, não um detalhezinho. É um detalhe importante
da concentração dos reagentes. Então, a gente vai terminar de falar de concentração dos reagentes, mas a lei da ação das massas a gente vai começar a falar já na próxima aula, certo? Bem importante. Bom, então, olha só, concentração dos reagentes. Concentração é quantidade. Quanto maior a quantidade de reagente, o que acontece com o número de colisões? Maior vai ser o número de colisões. Quanto maior o número de colisões, o que acontece com a velocidade da reação? Maior vai ser a velocidade. Então, quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação. Tudo bem? Para você, assim, uma comparação grosseira, só para você enxergar. Imagine, por exemplo, uma festa. Imagine, por exemplo, que você queira dançar com alguém. Queira dançar. Não com alguém, queira dançar. Imagine que essa festa tem meia dúzia de gato pingado. Qual é a probabilidade de você encontrar alguém para você dançar? Pequena. Agora imagine que essa festa esteja cheia de gente, aumentou muito a concentração de pessoas lá dentro. Qual é a probabilidade de você dançar? Muito maior. Enxergou? Tranquilo? Então, não esqueça, pessoal. Próxima aula, então, lei da ação das massas, que está dentro de concentração dos reagentes. Belezinha? Foi, então, nos encontramos na próxima aula. Abraços!